Deputado, para começo de conversa aqui, o senhor registrou na semana passada uma ação popular, contra a atuação do Roberto Campos Neto no Banco Central, por diversas questões ali, que o senhor vai poder explicar aqui muito melhor, mas basicamente por prejudicar a economia, por não intervir na questão do dólar, na disparada do dólar na semana passada, depois do anúncio do pacote fiscal do Fernando Haddad. Queria que o senhor explicasse se isso está encaminhado, como é que foram as conversas no entorno disso essa semana. Veja só, a gente entrou com essa ação popular na Justiça Federal, aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal, com dois argumentos importantes. Um deles é o conflito de interesses econômico do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto tem 50 milhões de reais ou mais que estão listados na nossa ação de investimentos. Parte desses investimentos estão atrelados à Selic. O que quer dizer isso? Que quanto mais a taxa de juros cresce, mais o Roberto Campos Neto no CPF ganha, o que é um conflito de interesse, porque ele comandou um crescimento da taxa de juros desde o início do governo Lula. Além disso, uma parte desses investimentos pessoais do Roberto Campos Neto são em dólar. O que quer dizer? Que quanto mais o dólar aumenta, mais o Roberto Campos Neto ganha. E aí tem um dado muito curioso, Gabriela, que é o seguinte: durante o governo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto fez mais de 100 leilões cambiais, que é quando o Banco Central intervém com a reserva cambial brasileira, que é uma reserva sólida, são mais de 300 bilhões de dólares que o Brasil tem como reserva internacional, diferente, por exemplo, da Argentina. Se a Argentina, o pânico de déficit fiscal e tal, lá, se não conseguir fechar as contas, não paga, dá calote. Aqui não. Aqui nós temos reservas internacionais, que têm condições. E parte disso, o Banco Central é que tem a responsabilidade de utilizar, por exemplo, vendendo dólar, fazendo leilão de dólar se o dólar cresce muito, para manter a moeda estável. Ele fez mais de 100 intervenções cambiais no governo Bolsonaro. Você sabe quantas ele fez em 2 anos do governo Lula? 3. E aí isso aponta para o segundo elemento da nossa ação. Tem um conflito de interesses econômico e tem um conflito de interesses político, que é público e notório. O Roberto Campos Neto participa de jantar com Tarcísio e outros bolsonaristas. O Roberto Campos Neto é um bolsonarista, manteve relações estreitas com esse grupo político, o que leva a crer que a atuação dele como presidente do Banco Central tem sido também pautada por enfraquecer e criar dificuldades para o governo Lula por interesses político-partidários do grupo ao qual ele é ligado. Então, esses foram os dois grandes argumentos da nossa ação popular. Esperamos que saia uma adesão da Justiça. A gente pediu que a decisão pudesse acontecer antes da próxima reunião do Copom, que está marcada agora para o fim dessa semana. Deputado Boulos, é um prazer tê-lo aqui no Série Notícias, segunda edição. Além do Roberto Campos Neto, que está citado nessa ação que o senhor encaminhou, várias outras pessoas parecem que estão querendo atrapalhar o andamento da economia do Brasil. Pessoas não, setores, setores inteiros, estão batalhando para isso. Uma parte da imprensa, uma parte do chamado mercado. Mas eu queria a sua avaliação, porque já nas semanas que antecederam o anúncio, o dólar disparou. Então você tem uma disparada do dólar, uma disparada dos juros futuros, uma pressão imensa sobre o governo. A sua avaliação, o senhor acha que o governo acertou, o ministro Haddad acertou nesse pacote que, em parte, propõe cortes e, em parte, propõe redução de impostos para quem ganha até R$5 mil, que é uma promessa de campanha do Lula. E o mercado financeiro parece que não gostou, a imprensa não gostou, e o Centrão está dizendo assim lá no Congresso, ou aí, eu imagino que o senhor esteja no Congresso. Não, a gente vai votar os cortes. Já essa parte de pobre não pagar imposto, deixa para depois, a gente vê depois. Um dia, quem sabe, Um dia, quem sabe, Chico. Então, queria que o Boulos, por favor, avaliasse. Você acha que a estratégia foi certa e vai dar certo, quer dizer, apresentar tudo junto? A sua avaliação sobre isso. Rodrigo, primeiro a gente tem que ter em mente que nós estamos diante de chantagens. Eu ouvia vocês falando agora há pouco da chantagem do Centrão com as emendas parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, onde eu estou, para poder destravar pautas que interessam ao governo. E existe uma outra chantagem, que é a chantagem da Faria Lima.
o aumento do dólar, antes mesmo do anúncio do pacote e depois do anúncio do pacote, ele está muito mais ligado a uma chantagem política da Faria Lima, que quer deixar o governo na lona e impedir a realização do programa que foi eleito nas urnas em 2022, representado pelo presidente Lula, do que qualquer preocupação real com a responsabilidade fiscal. Vamos falar o português claro, né? Veja, primeiro, se tivessem preocupação com a responsabilidade fiscal, por que então não fazer uma pressão dessa mesma natureza para poder cortar desonerações fiscais do agronegócio, que somam 83 bilhões de reais por ano? O pacote prevê uma economia de 70 bilhões em 2 anos. Se você mexesse com as desonerações do agro, você conseguiria garantir 2 pacotes do ponto de vista de economia. Por que não, ter essa mesma pressão para poder mexer, como o ministro Flávio Dino fez, atendendo inclusive uma DPF, uma ação do PSOL, que nós entramos para poder garantir transparência e redução das emendas, para reduzir ainda mais as emendas parlamentares que chegaram a um nível estratosférico. Porque não são só as emendas individuais, são as emendas de bancada, são as emendas de comissão, e que hoje consomem uma parte expressiva do orçamento público sem planejamento de política pública, atendendo interesse paroquial. Então não é uma preocupação com a responsabilidade fiscal, é um objetivo de jogar a conta nas costas dos mais pobres. E é essa disputa de fundo que nós estamos vivendo. É uma disputa pelo orçamento público. O que eu acho? Enfim, logicamente, eu não tenho como defender regras que reduzam a valorização do salário mínimo, que criem dificuldades para o BPC, que dificultem o acesso ao abono salarial. Agora, é verdade que o governo federal se cedeu nessa parte à pressão do mercado, também trucou numa outra parte muito importante, que é a mudança do imposto de renda, ou seja, isenção para quem ganha até R$5 mil, e compensar isso com taxação de super ricos com renda de mais de R$50 mil mensais. É também mexer nos privilégios de militares, nos super salários do judiciário, que também está previsto no PL que o governo está enviando. Ou seja, é tocar de algum modo no andar de cima. Eu acho que isso foi importante. E o mercado reagiu, mesmo tendo parte da sua demanda atendida, reagiu como moleque mimado. Ou é tudo para eles, ou é botar o dólar nas alturas. Sim. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Agora, o Congresso Nacional, e aí é importante dizer, também com seus interesses hegemônicos, coloca a parte, vamos dizer assim, progressiva do pacote, que é a do imposto de renda, só para discussão, condicionando que isso seja feito após no ano que vem. Isso é inadmissível. Nós vamos travar essa batalha. Essa era a minha pergunta. Essa era a minha pergunta, deputado, porque se a gente, o governo sabe, todo mundo sabe, quem lida com o Congresso sabe que essa chantagem ia aparecer, essa pressão para que liberasse as emendas que estão lá represadas desde agosto. Já que isso ia acontecer, não teria sido melhor vincular o pacote, fazer ele completo, inteiro, com essa parte que tanto interessa ao mercado, junto com a outra que tanto interessa à população brasileira, que é essa da mudança da tributação, que quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais? Não, eu acho que é isso que deveria ter sido feito. Qual é o problema? O problema é que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara deixaram claro no dia seguinte do anúncio do Fernando Haddad que não votariam isso agora, que não votariam em conjunto. Então, é esse impasse que nós estamos vivendo. E é essa batalha que nós vamos ter que travar nas próximas semanas, até o encerramento do ano. Não dá para a gente admitir que se vote apenas a parte que onera os trabalhadores e a sociedade e não se vote a parte que mexe com os privilégios e melhora a forma de cobrança do imposto de renda, tornando-a mais progressiva e cumprindo uma promessa de campanha que foi eleita. É importante dizer,
Esse programa que o Lula está propondo agora aplicar não é uma coisa de sopetão, que ele tirou da cabeça, algo demagógico, não. Isso foi discutido nas eleições com a sociedade brasileira e teve 60 milhões de votos. Então, nós estamos enfrentando essa dupla chantagem. Uma chantagem de um lado da Faria Lima, querendo jogar a conta nas costas dos trabalhadores. E acho que o governo buscou construir um equilíbrio na resposta a essa chantagem. E do outro lado, uma chantagem do Centrão, ainda para além do tema das emendas, esvaziando a parte progressiva do pacote. Sim. Então, esse embate vai ser muito duro aqui nas próximas semanas. Chico. Ótimo, deputado. Boulos, eu queria voltar um pouco aqui para São Paulo, porque a gente vive um momento muito delicado com esses casos, que são casos violentíssimos da Polícia de São Paulo, e eu lembrei que no dia da votação do segundo turno, o governador Tarcísio o acusou de ser favorecido com o voto de pessoas ligadas ao PCC. Dias depois dessa acusação do Tarcísio, vimos que ele tinha um homem de alta confiança da sua segurança, tão envolvido com essa organização criminosa, a ponto de ser preso pela Polícia Federal. E eu queria um pouco voltar, acho que é importante a gente refletir sobre essa acusação. O TSE, pelo que eu tenho conhecimento até agora, não tomou nenhuma providência a respeito da acusação dele à sua candidatura, e hoje nós temos esse cenário de sangrento em São Paulo, né? Com pessoas sendo jogadas de ponte, com a polícia parece que determinada a atuar da forma mais ilegal possível. Então, gostaria muito do teu comentário, deputado, sobre essa situação que a gente vive hoje aqui em São Paulo. Chico, meu caro, olha, primeiro em relação a esses casos de extermínio, de pessoas que têm utilizado a farda para cometer crimes. Eu vi o secretário Guilherme Derrite, lamentavelmente meu xará, dizendo que foi um caso isolado, o do homem que foi jogado pela ponte. Nós deveríamos perguntar para ele se também foi um caso isolado do menino Rian, de 4 anos, que foi assassinado em Santos. Se também foi um caso isolado, o do rapaz que furtou um produto de limpeza e tomou mais de 10 tiros nas costas por um policial que estava fora de serviço. Se também foram casos isolados, o do estudante de medicina, que tomou um tiro no peito covardemente porque discutiu com um policial, estando totalmente desarmado e rendido, né? São casos isolados todos os dias. Sim. É impressionante. E isso, Chico, nós precisamos dizer que vem de cima. Sabe? É a síndrome do guarda da esquina. Se Exato. A orientação que vem de cima é uma orientação de libera para matar, quando você tem o governador Tarcísio dizendo eu não estou nem aí, pode chamar a ONU, a Liga da Justiça, que eu não estou nem aí, como ele disse em maio, abril desse ano, se você tem o secretário de Segurança Pública estimulando esse tipo de postura violenta e homicida, né, é de se esperar que isso ecoe na tropa, porque isso gera um sentimento de impunidade, de liberação, de salvo-conduto. Nós estamos defendendo, Chico, a demissão imediata do secretário Derrite. Veja, isso é o básico, isso é o programa mínimo. Em qualquer lugar do mundo, se um policial fosse pego jogando um cidadão de uma ponte, o secretário de Segurança estaria demitido no mesmo dia. Cairia na hora, em qualquer lugar. Aquele foi defendido pelo governador do estado. É um negócio inacreditável. Amanhã, inclusive, vai ter uma manifestação em São Paulo, puxada por movimentos sociais, por organizações de parentes de vítimas da letalidade policial, cobrando a saída do secretário. Nós estamos organizando também aqui um movimento na Câmara para permitir votação do projeto de lei que torna obrigatória a câmera corporal de policiais das polícias militares no Brasil inteiro, para poder abrir esse debate na sociedade. Isso em relação a esses casos inacreditáveis, bárbaros, inaceitáveis, e que, lamentavelmente, ainda são tratados com uma certa dose de indiferença por parte da sociedade.
Isso deveria ser escândalo nacional. A outra questão que você colocou, Chico, veja, nada como um dia após o outro, né? O Tarcísio cometeu um crime eleitoral grotesco no dia do segundo turno da eleição municipal, dizendo, com as urnas abertas, com o povo indo votar nos colégios eleitorais, sem qualquer tipo de prova, numa ilação irresponsável, dizendo que o PCC teria orientado o voto em mim. Passou alguns dias, como você bem lembrou, o chefe da segurança do Tarcísio, que estava do ladinho dele quando ele fez essa acusação, foi preso pela Polícia Federal por relação com o PCC. Hoje foi expulso da Polícia Militar por essa mesma razão. Lamentavelmente, a decisão do ministro Cássio Nunes no TSE arquivou o caso por dizer que não era competência eleitoral, que tinha que ir para o STJ. Ok, eu vou para o STJ com os mesmos argumentos. Agora, era competência eleitoral? Sim, senhor, porque foi crime eleitoral. Deveria ter lidado, não teve coragem de se colocar dessa maneira. Então, nós estamos enfrentando isso. Nós estamos enfrentando, para além de um governador que passa a mão na cabeça e estimula a letalidade policial, que vende a ideia de que a violência das forças de segurança seria um caminho para se encontrar segurança, para a população, o que é uma ideia absurda, temos também um crime eleitoral até agora à deriva, sem resposta. Eu vou seguir até as últimas consequências para julgar isso, até porque isso é pedagógico. Exato. Se o que o Tarcísio fez fica impune, vai se fazer isso a rodo nas próximas eleições. Né? Ô, deputado, e o Tarcísio... Deputado, a peça, só uma coisa, um comentário rápido. A peça que o senhor apresentou à Justiça tem também um caráter muito pedagógico. Ela tem um quadro ali que mostra os investimentos do Campos Neto, que é de uma clareza solar, como diria o ministro Flávio Dino. Qualquer pessoa entende o conflito de interesse. Que é esse que a gente... É inacreditável. Primeiro. Eu queria fazer uma pergunta mais geral sobre política, até aproveitando essas duas deixas, né? O Tarcísio é apresentado por muita gente, enfim, como o moderado que vai ser o candidato no lugar do Bolsonaro. Esse é o moderado. Exato. Que usa na lapela o fuzil, que diz que está nem aí, etc., e que faz esse tipo de afirmação irresponsável, acusando o Boulos como fez no dia da eleição. Mas eu queria uma avaliação sua, deputado, sobre o quadro, né? 2025 poderia ser o ano de Lula colher resultados na economia, até pode ser ainda, né? O PIB crescendo, como a gente está acompanhando, o ano do julgamento do Bolsonaro. Então, poderia ser um ano, ou pode ainda ser um ano, de certa colheita para o lado democrático. Mas o que a gente está vendo agora é uma turbulência tão forte e que o governo parece não ter força para enfrentar tantos ataques ao mesmo tempo. A extrema-direita está forte ainda, a gente vê no mundo, inclusive, né? Mas está forte, a gente vê o vídeo provocativo da Marinha, essa chantagem por parte do Centrão e também da Faria Lima. Então, a sua avaliação, o senhor acha que nós estamos entrando num ano de 2025 em que a colheita, assim, para o lado democrático vai ser feita, ou é um ano complicado, né? Assim, como é que a gente pode olhar, acompanhar o cenário até 2026, o ano de reeleição, talvez, do presidente Lula? Rodrigo, o jogo está sendo jogado. Você colocou muito bem quais são as peças do tabuleiro e as potencialidades de cada um dos lados. Nós temos que trabalhar para que 2025 seja um ano de colheita. Um ano de colheita dos resultados dos investimentos públicos que o governo retomou, que estavam adormecidos até 2023. Um ano em que se possa ter finalmente um julgamento justo e a punição dos golpistas e do Bolsonaro pelos crimes que cometeu. Que 2025 possa ser um ano em que, a partir disso, o governo também faça a luta política necessária para disputar a consciência do povo na base da sociedade. Que eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem vivido, Rodrigo, é que a extrema-direita, apesar de ter perdido a eleição, está numa ofensiva ideológica. Está numa ofensiva de valores na base da sociedade. Eu senti isso sendo candidato na maior cidade do Brasil. E isso goteja, isso chega nos setores populares. Ou seja, nós temos um governo que conseguiu os menores índices de desemprego desde 2014,
nós temos um governo que conseguiu o aumento da renda, nós temos um governo que está mantendo a inflação relativamente controlada, nós temos um governo com resultados econômicos e crescimento do PIB muito bom, só que a percepção social do governo está abaixo daquilo que o governo é e entrega. Isso tem a ver com uma disputa de visão de mundo, de valores, com uma disputa política na base da sociedade. Eu acho que a gente está errando ao não fazer essa disputa da maneira adequada e acertada. E é muito importante que a gente faça esse freio de arrumação a tempo em 2025. Porque não é apenas entrega, não é apenas obra, é a gente fazer a disputa de consciência. A extrema-direita está fazendo. Mesmo fora do governo central, está fazendo. E muitas vezes está ganhando por WO. Nós vimos isso nas eleições municipais. Eu vi isso, senti e percebi em São Paulo, conversando com as pessoas e vivenciando a frente de uma candidatura de frente progressista na cidade. Então, nós precisamos fazer um freio de arrumação. Eu tenho conversado isso com o presidente Lula, inclusive, para que a gente faça isso no ano que vem. E o papel do presidente, o papel do governo nessa disputa é fundamental. É essencial. Agora, o senhor não acha que a luta por quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais, né, para a isenção de quem ganha até 5 mil, dá a chance à esquerda de fazer essa luta no concreto, mas disputando a ideologia também, porque é justamente a ideologia da distribuição, de tirar lá de cima para botar aqui embaixo? Não tem a menor dúvida. Eu acho que tem algumas pautas que cumprem esse papel e que a gente tem que fazer um esforço político unificado para que essas pautas estejam de pé ao longo de 2025. Uma delas é essa. A proposta do governo é ousada, é boa e precisa ser defendida na sociedade. Não paga imposto de renda quem ganha menos de 5 mil, paga mais quem ganha mais de 50 mil. Isso é simples, claro, linear e facilmente compreendido por qualquer cidadão. Segundo, a PEC pelo fim da escala 6x1. Nós vimos o movimento que ela também gerou na sociedade, principalmente através da rede social, através do movimento VAT, da PEC da Érica, que nós ajudamos também aqui no Congresso, está tendo inclusive uma audiência pública nesse momento sobre a PEC, e que ano que vem ela entra na CCJ, cria a comissão especial, vai tramitar. Essa é uma pauta essencial e nós vimos como ela deixou a extrema-direita na defensiva quando o debate público apareceu nas redes sociais. Isso. Outro tema, o enfrentamento a privilégios. Como o privilégio, tudo bem, a Marinha pode fazer o vídeo que for, mas eu tenho certeza que 90% da sociedade brasileira não aceita os super salários vergonhosos, que não é entre servidores públicos, é de 0,3% das pessoas que estão no serviço público. É de uma elite da elite do serviço público, alocada entre militares, alocada no judiciário, alocada também entre os poderes políticos e que a gente precisa enfrentar. Sim. Pautas dessa natureza são pautas que, ao mesmo tempo, são práticas, concretas, se traduzem em disputas reais na sociedade e no parlamento e são extremamente politizadoras, são extremamente pedagógicas. Isso. Eu sou dessa opinião, de que a gente tem que levantar essas pautas, construir campanhas na sociedade. E o governo, pelo papel que tem, o presidente Lula, pela liderança que é, eu acho que pode e deve cumprir um grande papel, ajudando a catalisar e fortalecer essas pautas para a disputa que a gente precisa fazer em 25.